Olá pessoal, Eduardo Coelho, professor de História, passando aqui para fazer uma análise de um artigo que foi publicado no UOL, Folha de São Paulo, né? Grupo de comunicação tradicionalmente inimigo do presidente Lula e com algum tipo de preconceito de etarismo, né? Então, a pessoa chamada Mili Lacombe, no título, ela bota: fala de Lula contra identitarismo, revela seu lado mais fraco e envelhecido, que foi uma fala que ele fez no ato de filiação da Marta Suplicy no PT, né? Um ato que ele fazia e falava para petistas, era uma estratégia política eleitoral, partidária. Então ele falava para os militantes do Partido dos Trabalhadores. Então, quando ela coloca no título revela seu lado mais fraco, é uma tentativa de desqualificar a fala do Lula, e envelhecido é uma característica de preconceito de etarismo claro, né? O etarismo é o tipo de preconceito que se fundamenta pela idade das pessoas e geralmente as pessoas mais idosas é que sofrem muito mais o preconceito do etarismo, seja no Brasil ou no mundo. E o etarismo ele pode gerar graves sequelas psicológicas para as pessoas que são vítimas do etarismo, porque na medida que a pessoa vai envelhecendo, vai se criando uma certa pressão social para se tentar controlar como essas pessoas de mais idade vão se comportar ou o que elas vão falar. É o que essa pessoa tenta fazer no seu artigo em relação ao Lula, né? E segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, que foi aprovado no Congresso Nacional do Brasil em setembro de 2003 e sancionado pelo Lula, presidente Lula, em outubro de 2003, no seu artigo 96, está escrito que o etarismo é crime. Então as pessoas precisam ter um pouco de cautela com o que falam e com o que escrevem em relação às outras. Então, fiz aqui a observação de alguns pontos que estão nesse texto dessa pessoa, Mili Lacombe, do UOL, e que diz: o Lula é um homem de mais de 70 anos que enxerga a classe trabalhadora como sendo a mesma massa da década de 80. Claro que não. Qualquer pessoa que acompanhe minimamente os pronunciamentos e discursos do Lula sabe que há muito tempo ele já fala que houve uma mudança, uma transformação total do que é a classe trabalhadora hoje para o que era na época em que ele surgiu como grande liderança, né? E também a pessoa diz que o Lula não se importa com as especificidades do que é o mundo da mulher e do negro, né? Do que é ser mulher ou negro. Bem, se pegar a história do Lula, eu vou dar dois exemplos. Quem é a Benedita da Silva na vida do Lula, quem é Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, pessoas que acompanham o Lula desde o seu início. Estou dizendo esses para não me alongar, né? E vale destacar também as prefeitas eleitas no PT, nas capitais, nas cidades importantes, como a Maria Luísa Fontinelli, eleita em 1985, prefeita de Fortaleza, no Ceará, a Thelma de Souza, eleita prefeita de Santos em 1988, e a Luísa Erundina, eleita prefeita de São Paulo também em 1988, maior cidade da América Latina. Isso num período em que o Lula foi presidente nacional do PT, de 1980 a 1988. E também lembrando, né, a criação do Ministério da Igualdade Racial pelo presidente Lula. Então dizer que ele não enxerga o que é ser mulher ou negro também não dá para engolir, né? Então a pessoa insiste nos seus ataques em relação ao Lula e diz que o Lula tem um pensamento antigo, envelhecido, simplório e preguiçoso. Pô, preguiçoso? Bom, o Lula preguiçoso. O Lula montou uma chapa, quando ele foi impedido de concorrer à eleição em 2018, ele montou uma chapa de dentro da cadeia. Então, acusar o Lula de preguiçoso não dá. Ele montou uma chapa com o professor Fernando Haddad, que tinha 55 anos de idade, candidato a presidente, e como vice-presidente, a jornalista Manuela Dávila, com 37 anos de idade. 37 anos, uma jovem jornalista, ou seja, os dois com
com menos de 60 anos. Então, como é que um cara desse tem um pensamento envelhecido? Também não dá, essa crítica também não dá. Eu peguei esses pontos, só os pontos no artigo, onde eu vejo assim uma crítica de etarismo, tá? O resto deixa para lá. E a pessoa ainda diz, ainda sobrou para Janja, né? Ela diz que a Janja sozinha não faz verão, né? Colocando a Janja como uma conselheira do Lula. Discordo, a Janja tem sido uma grande conselheira do Lula, e isso é muito bom para o Lula e para o país, porque a Janja tem umas ideias mais arejadas, né? Uma pessoa, uma socióloga, uma pessoa de boa formação, e recentemente o Lula deu uma declaração dizendo: a Janja é um farol na minha vida, ou seja, ela ilumina a vida do Lula. O Zé Dirceu, que é ex-presidente nacional do PT, ex-deputado, ex-ministro, também recentemente deu uma declaração altamente elogiosa à Janja. A Janja sozinha não faz verão? Eu discordo. A Janja vale por 20 conselheiros. E a pessoa ainda no seu preconceito de etarismo, ela diz que o Lula é cercado, né, o seu atual grupo de conselheiros, com mais de 60 anos, insistindo no preconceito do etarismo, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte: se a gente se predispõe a combater os preconceitos, é importante nós olharmos para todos eles, para todos os preconceitos, e não apenas para aqueles que nos interessam. E o etarismo é uma questão que está aí, porque o mundo envelhece, o Brasil hoje tem uma população de 28 milhões de pessoas com mais de 60 anos, é cerca de 13% da população, e a população do Brasil ainda vai envelhecer mais ainda, né? A gente sabe que tem estudos da ONU que em 2050 nós vamos ter no mundo uma população maior de idosos do que de jovens. Então, não existe nada mais velho do que a gente ficar obcecado com essa ideia da juventude, que é como se fosse uma coisa positiva, e o envelhecimento como se fosse algo negativo, né? Porque o etarismo ele vai atingir a todos nós, a homens, mulheres, a negros, a brancos, a indígenas, a gays, as lésbicas, e por aí vai atingir a todo mundo, a todo ser humano, a menos que algo dê errado no meio do caminho, né? Então, eu finalizo com aquela fala que eu acho muito simbólica, muito interessante, que combate o etarismo, que dá uma injeção de ânimo para que a gente persiga uma vida com qualidade de vida. E a gente percebe nos comícios, quando o Lula fala, que ele gera uma alegria quando ele diz: tenho 78 anos, com energia de 30 e tesão de 20. E abaixo o etarismo.